preparem-se, porque hoje vamos mergulhar de cabeça na carta aos Hebreus. É isso aí. Uma leitura fascinante, sem dúvida, É. mas exige um pouco mais de atenção, viu? Porque, diferente de outras partes da Bíblia, Hebreus é uma carta. Ah, entendi. Não é uma narrativa, uma história com começo, meio e fim. Interessante. E qual o objetivo principal dessa carta? Fortalecer a fé e a perseverança dos cristãos. Faz sentido. E para aumentar o mistério, o autor da carta permanece anônimo. Ninguém sabe quem escreveu. Mistério total. Mas uma coisa é certa, a mensagem central gira em torno de Jesus Cristo como o sumo sacerdote definitivo e a realização das promessas de Deus. Essa é a essência da fé cristã, né? Jesus como centro de tudo. Exatamente. E já nos primeiros versículos, o autor vai direto ao ponto, destacando a superioridade de Jesus em relação aos anjos. Ele usa várias passagens para comparar a natureza e o papel de cada um. Uma comparação bem interessante, né? E deixa bem claro que Jesus está num patamar muito mais elevado. Sim, essa é uma das mensagens principais da carta, né? Mostrar que Jesus é superior a tudo e a todos. Impressionante como o autor conduz essa comparação. E tem um detalhe que sempre me deixa pensando. Os anjos adorando a Jesus. É verdade, isso nos mostra a divindade de Jesus. Isso nos revela muito sobre a divindade dele, não é? Os anjos, seres celestiais, adorando a Jesus. Com certeza, é uma evidência poderosa da sua natureza divina. E para reforçar essa ideia de superioridade, o autor compara Jesus com Moisés, figura central na tradição judaica. É verdade, Moisés, um grande libertador do povo de Israel. Exatamente. E para os primeiros leitores da carta judeus convertidos ao cristianismo, essa comparação era impactante. Imagino, era algo totalmente novo para eles, né? Com certeza. Colocar Jesus acima de Moisés era algo revolucionário para a época. Era uma mudança de paradigma, uma nova forma de entender a fé. E essa ênfase na superioridade de Jesus nos leva a outro ponto crucial da carta, a importância da fé e da entrada no descanso de Deus. Exatamente, e a carta é bem direta nesse ponto, nos alertando sobre os perigos da desobediência e da perda da fé. É como se o autor estivesse dizendo, cuidado para não se desviarem do caminho. E para ilustrar esse ponto, ele usa a história do povo de Israel no deserto. Eles, por causa da incredulidade, não puderam entrar na Terra Prometida, o lugar do descanso. É uma história que serve de alerta para todos nós, né? Sim, para não repetirmos os erros do passado, mas espera um pouco. O descanso de Deus não se limita a um lugar físico, a uma Terra Prometida literal. Entendi. É algo mais profundo, né? Isso, ele representa um estado espiritual de paz e plenitude que alcançamos através da fé em Jesus. Interessante. É como se a gente estivesse buscando um refúgio, um lugar de paz interior onde a gente se conecta com Deus de verdade. Exatamente. Um descanso para a nossa alma. Mas avise uma coisa, o que significa na prática entrar nesse descanso de Deus? Boa pergunta. É algo para a gente refletir profundamente. Não é algo fácil de entender assim, de primeira, né? Requer um mergulho mais profundo na palavra, na nossa relação com Deus. E para entendermos melhor esse conceito de descanso, precisamos conhecer a figura central da carta. Jesus, o sumo sacerdote perfeito. É por aí que vamos caminhar agora. E que figura central? A descrição do papel do sumo sacerdote é marcante. O autor compara as limitações dos sacerdotes terrenos com o sacerdócio eterno e perfeito de Jesus. É uma diferença gritante, né? Os sacerdotes terrenos ofereciam sacrifícios repetidamente pelos pecados do povo, mas Jesus, com seu sacrifício único e perfeito, nos purificou de todo pecado de uma vez por todas. É por isso que ele é o nosso sumo sacerdote perfeito. Aquele que nos dá acesso direto a Deus. Sem intermediários, sem rituais complicados. E o que me toca profundamente é que, mesmo sendo divino, Jesus se compadece de nossas fraquezas. Ele passou por todas as tentações que nós passamos, mas sem pecar. Essa passagem nos mostra que Jesus realmente entende nossas dores e dificuldades. É como se ele estivesse dizendo, eu sei como é passar por isso. Eu estive no seu lugar. Exatamente, ele se coloca no nosso lugar, sabe que é ser humano e intercede por nós junto ao Pai. Um verdadeiro amigo, um advogado que nos defende diante de Deus. E por falar em intercessão, chegamos a um ponto crucial da carta. A nova aliança. Uma aliança que revolucionou tudo. Muito superior à antiga lei mosaica, que tinha suas limitações. A lei era como um conjunto de regras que o povo não conseguia cumprir plenamente, né? Exatamente, era um fardo pesado. Mas a nova aliança, inaugurada pelo sacrifício de Jesus, é escrita em nossos corações e não em tábuas de pedra. É como se Deus estivesse dizendo, esqueça aquelas regras escritas em pedra. Agora, eu escrevo a minha lei no seu coração, no seu interior. É algo muito mais profundo, pessoal, que transforma a gente por dentro. Uma mudança radical na nossa relação com Deus. Mas me diz, na prática, como essa nova aliança impacta a nossa vida, a nossa fé, a nossa relação com Deus?
É uma ótima pergunta. E é sobre isso que vamos conversar a partir de agora. A nova aliança impacta tudo. Muda nossa forma de ver Deus, a nós mesmos, o mundo ao nosso redor. É como receber um novo par de óculos que nos permite enxergar a realidade com mais clareza. Nossa, que legal essa analogia. E como essa nova visão impacta a nossa vida prática? A nova aliança nos aproxima de Deus de uma forma muito mais íntima e pessoal, baseada no amor e na graça, e não apenas em regras e rituais. É como se a gente pudesse conversar com Deus como um amigo, sem medo, sem cerimônia. Legal. É como ter um relacionamento real com Deus. Exatamente. Um relacionamento baseado no amor, na confiança, na intimidade. E para nos inspirar a viver essa nova aliança, a carta nos presenteia com exemplos poderosos de fé. Ah, é? Tipo quem? O capítulo 11 de Hebreus é uma verdadeira galeria dos heróis da fé. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Moisés. Nossa, quanta gente importante. Eles viveram pela fé, enfrentando desafios e perseguições, mas sem jamais abandonar suas convicções. Imagine só a força e a coragem dessas pessoas. Eles são exemplos para nós, né? De fé, de perseverança, de confiança em Deus. Eles nos mostram que é possível viver uma vida de fidelidade a Deus mesmo, em meio às maiores dificuldades. E o mais interessante é que eles não receberam todas as promessas em vida. Sério. E como eles lidaram com isso? Eles mantiveram a esperança, a certeza de que Deus cumpriria sua palavra no tempo certo. É como se eles tivessem uma visão de longo prazo que é além das circunstâncias presentes. Que exemplo inspirador para nós, não é? Yeah. A fé deles nos impulsiona a perseverar, a confiar em Deus mesmo quando as coisas parecem difíceis, a ter a certeza de que Ele está no controle de tudo. Mas, me diz uma coisa, essa perseverança, ela exige algo da gente. Com certeza. A perseverança exige disciplina, esforço, renúncia. Muitas vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas para alcançar algo maior. Tipo o quê? A carta nos exorta a nos livrarmos de tudo o que nos atrapalha, especialmente o pecado que insiste em nos agarrar. É como se o pecado fosse um peso extra, que nos impede de correr com toda a nossa força. Entendi. É como se a gente precisasse fazer um detox espiritual, né? Eliminar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Exatamente. E essa luta contra o pecado, como a carta destaca, pode ser dolorosa como uma disciplina, uma correção. A gente não gosta muito de ouvir falar sobre disciplina, né? Mas faz parte do processo de crescimento, de amadurecimento. É verdade. Mas é importante lembrar que essa disciplina, essa correção, vem do amor de Deus, do Pai que nos quer ver crescer e amadurecer. A carta nos lembra que Deus corrige aqueles que ama, assim como um pai amoroso corrige seus filhos. Ele nos disciplina porque se importa conosco, porque quer o nosso bem. E no fundo a gente sabe que a disciplina é para o nosso bem, né? Que Deus quer nos moldar, nos aperfeiçoar. Exatamente. As dificuldades que enfrentamos, as provações que passamos, são oportunidades de crescimento, de aprendizado, de nos tornarmos mais parecidos com Cristo. É nas provações que a nossa fé é testada e refinada. É como ouro, né? Que precisa passar pelo fogo para ser purificado. Perfeita analogia. E a carta nos convida a olhar para Jesus, o exemplo máximo de perseverança. Ele suportou a cruz, o sofrimento, a humilhação, olhando para a alegria que o aguardava. Que exemplo incrível. Jesus é o nosso modelo, né? Aquele que nos mostra como perseverar até o fim, mesmo diante das maiores dificuldades. Em meio às nossas lutas, precisamos manter nossos olhos fixos em Jesus, sabendo que ele já venceu o mundo e nos garante a vitória final. Ele é o nosso modelo, o nosso guia, a nossa inspiração. E para alcançarmos essa vitória, precisamos nos manter firmes na fé, na esperança, na certeza de que Deus está conosco em cada passo da jornada. Não podemos desanimar, não podemos desistir. A caminhada pode ser longa, mas a gente não pode perder o ânimo, né? Exatamente. A carta nos encoraja a não desanimarmos, a não desistirmos da corrida, mesmo quando o cansaço abater, quando as dificuldades parecerem insuperáveis. A fé em Deus nos dá força para continuar, para superar os obstáculos. E para nos fortalecer nessa caminhada, a carta nos apresenta a comunidade e a igreja como um apoio fundamental. Ah, entendi. A igreja é como uma equipe, né? Que nos ajuda a correr a corrida, a superar os desafios. Exatamente. A carta nos exorta a nos reunirmos, a nos encorajarmos mutuamente, a perseverarmos juntos na fé. A comunidade cristã é essencial para nos fortalecer, nos animar, nos corrigir quando necessário e nos impulsionar a seguir em frente. É como se a gente tivesse uma torcida nos incentivando a cada passo da corrida. É verdade, a gente precisa uns dos outros, né? Não podemos viver a fé isoladamente. Exatamente. A carta nos alerta sobre os perigos de nos isolarmos, de abandonarmos a comunidade, de tentarmos vencer a corrida sozinhos. Sozinhos somos mais vulneráveis, mais suscetíveis a desanimar, a cair. Juntos somos mais fortes. Podemos compartilhar as nossas lutas, as nossas vitórias, as nossas experiências e assim nos fortalecer mutuamente. A comunidade cristã é um presente de Deus para nos ajudar a perseverar na fé.
E essa comunidade, ela se reúne em torno de algo em comum, né? Com certeza. A comunidade se reúne em torno da palavra de Deus, a fonte de toda a nossa força e esperança. A Bíblia é o nosso manual de instruções, o nosso guia para a vida. É na Bíblia que a gente encontra a direção, a sabedoria para vivermos uma vida plena e abundante. Exatamente. A carta nos convida a meditar na palavra, a nos alimentar dela, a deixar que ela nos transforme e nos guie em cada decisão. É na palavra de Deus que encontramos a verdade, a direção, a sabedoria para vivermos uma vida plena e abundante. É na palavra de Deus que a gente encontra a verdade, a direção, a sabedoria para vivermos uma vida plena e abundante. E a carta, ela nos alerta sobre o quê? Ela nos alerta sobre os falsos ensinamentos, as doutrinas estranhas, aquelas que podem nos desviar do caminho da verdade, sabe? Ah, entendi. É como se a gente estivesse correndo uma maratona. Isso. E de repente aparecem umas placas falsas no caminho, né? Yeah. Tentando nos levar para um lado errado, para fora do percurso. Exatamente. A gente precisa estar atento para não se deixar enganar por falsas promessas. É, por mensagens que distorcem o evangelho. Por isso que é fundamental conhecer a palavra de Deus, né? Sim, a gente precisa saber o que é verdade para poder comparar. É para poder discernir o verdadeiro do falso. E para nos ajudar a discernir, a carta aos Hebreus apresenta Jesus como Como o sumo sacerdote definitivo. Isso, ele é o nosso único mediador, né, entre Deus e os homens. O único que pode nos perdoar os nossos pecados. E nos conduzir à vida eterna. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nele a gente encontra tudo, né? Perdão, salvação. Vida eterna. E a carta destaca a superioridade do sacerdócio de Jesus em relação ao sacerdócio levítico. Ah, o sacerdócio do Antigo Testamento. Isso, que era apenas uma sombra Uma sombra do quê? da realidade que viria em Cristo. É como se fosse um ensaio, né? Exatamente. Uma preparação para a chegada do verdadeiro sumo sacerdote. Que é Jesus, o único que pode nos purificar de todo pecado e nos reconciliar com Deus. E como é que a gente se beneficia disso? Olha só, Jesus ofereceu um sacrifício, né? Sim. Perfeito. Único e definitivo. E nos purifica de todo pecado e nos reconcilia com Deus. E o que isso significa na prática? Significa que, por meio desse sacrifício, a gente tem acesso livre ao Pai. Podemos nos aproximar dele com confiança, com ousadia. É como se a cortina do templo tivesse sido rasgada. Isso. E agora a gente pode entrar na presença de Deus, Sem medo. com a certeza de que somos aceitos e amados por Ele. Que privilégio, né? É. A carta nos encoraja a entrarmos no Santo dos Santos. Sem medo. Sem medo. A só nos achegarmos a Deus sabendo que somos aceitos e amados por Ele. E como é que a gente demonstra essa gratidão? A carta nos convida a vivermos uma vida de gratidão, de adoração, de serviço a Deus. É, como resposta ao amor que Ele nos demonstrou em Cristo, né? Exatamente. É como se a gente dissesse: Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Eu quero viver para te amar, para te servir, para te adorar. A nossa vida precisa ser um reflexo desse amor. A gente precisa manifestar a nossa fé por meio de ações. Ações. Por meio do amor ao próximo, da generosidade, da compaixão. A nossa fé precisa se traduzir em atitudes, em gestos de amor. A fé sem obras é morta, né? Como diz a Bíblia. Exatamente. E a carta nos exorta a perseverarmos. Perseverar em quê? Na fé, na esperança, na certeza de que Deus cumprirá suas promessas. A jornada pode ser longa, Pode. mas a chegada valerá a pena. Ah, com certeza. A recompensa é inigualável. O quê? A vida eterna, a comunhão plena com Deus. Alegria sem fim. E para nos animar a prosseguir, a carta nos lembra da promessa gloriosa da volta de Cristo. A volta de Jesus. Ele virá buscar a sua igreja. Ele virá buscar a sua igreja, aqueles que perseveraram na fé até o fim. Que dia incrível será esse? Será um dia de grande alegria, De celebração. de reencontro com o nosso Salvador. Imagina a emoção. Ver Jesus face a face. E para nos prepararmos para esse dia glorioso, a carta nos convida a vivermos uma vida santa. Uma vida separada do pecado. Isso, dedicada à vontade de Deus. É como se a gente estivesse se preparando para encontrar o nosso noivo. O nosso rei. E a carta nos exorta a não perder o foco. A não nos distrairmos com as coisas passageiras. De mundo, né? De mundo. Mas a manter nossos olhos fixos na eternidade. Porque a vida aqui é passageira. Mas a eternidade com Deus será para sempre. E a carta termina com uma exortação à perseverança, à fidelidade, à esperança. É como se o autor estivesse nos dizendo: não desistam, continuem firmes na fé. Confiantes na vitória que já é nossa em Cristo. E em Cristo, nós somos o quê? Mas que vencedor! Podemos enfrentar qualquer desafio, Superar qualquer obstáculo. com a certeza da vitória final. Que a mensagem da carta aos Hebreus continue a ressoar no seu coração.
inspirando você a viver uma vida de fé, de esperança e de amor, a perseverar na corrida da fé, com a certeza de que a coroa da glória nos aguarda. É isso aí. E chegamos ao fim de mais uma imersão profunda na Palavra de Deus. Esperamos que essa jornada pela Caras Hebreus tenha sido inspiradora e desafiadora para você. Continue buscando a Deus, aprofundando-se na sua palavra e experimentando a plenitude da vida em Cristo. Até a próxima.